Por uns, amados. Por outros, odiados. Os palhaços são criaturas absurdamente singulares, influentes de forma muito incisiva na cultura pop. O Coringa, de Joaquin Phoenix, por exemplo, é inspirado em um palhaço lendário, que também inspirou Twisty, de American Horror Story. E continuando os fatos reais de American Horror Story, no vídeo de hoje vamos falar sobre Pogo, o palhaço assassino. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre Pogo, o palhaço assassino. Vou te contar a história completa dele, que é uma das histórias que inspiram American Horror Story. Estamos na 4ª temporada, Freak Show, e por isso eu escolhi dessa vez falar sobre o Twist. Antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações. A gente tem sessão nova aqui todo dia, mas você deve ter percebido que ontem não teve. Porque para fazer esse vídeo, eu gastei uma produção muito maior, que inclusive tem um ensaio fotográfico derivado, inspirado no Pogo, lá no Instagram. Então não esquece que sempre tem conteúdo adicional lá nas redes sociais, para que você possa me acompanhar cada vez mais. John nasceu em 1942 em Chicago, nos Estados Unidos, filho de um violento pai alcoólatra. O pequeno Gracie Jr. sofreu durante a sua infância. Costumava apanhar sem motivo aparente e ser chamado de menininha ou bichinha. Seu pai parecia-lhe odiar, mas, apesar de tudo, a criança correspondia com amor. John edificou sua vida como um cidadão modelo. Formou-se em administração, trabalhou, casou-se, teve filhos e fazia churrascos. Era um prestativo e divertido vizinho. John casou-se com uma colega de trabalho e se mudou para outro estado para trabalhar no restaurante do pai de sua esposa. Logo chegou à gerência, visto que era um bom administrador e tinha uma visão singular sobre o negócio. Em 1968, um evento pegou de surpresa todos os seus conhecidos. Ele foi acusado de ter subjugado sexualmente por um período um jovem empregado. John Wayne Grace contratou um adolescente assassino para espancar uma testemunha da promotoria. E então mais acusações começaram a surgir. Negociando uma sentença, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Antes de terminar o 2º ano de prisão, foi solto por bom comportamento. Prisioneiro modelo, afastado de sua esposa e família que não mais queriam por perto. Gacy resolveu recomeçar a vida, retornando para Chicago. Logo, John progrediu e se estabilizou financeiramente, também agariando o respeito de sua comunidade. Abriu uma construtora, casou-se novamente e teve filhos. Integrou-se à comunidade e fazia parte do Conselho Católico e da Defesa Civil. E nesse período ele passou a ter uma grande marca pelo que era reconhecido. Na comunidade católica da qual ele fazia parte, ele costumava se vestir de palhaço para alegrar as crianças. E teria sido nessa época, no ano de 1972, que ele começou a matar. Era um pai excepcionalmente amoroso, um bom vizinho que sempre abria as portas da sua casa para as festas. Recebeu o título de cidadão do ano por sua exemplar participação cívica. A imagem que tinham dele era a de um bom palhaço. Fatos estranhos surgiram, mas a sua imagem pública parecia blindada. Sua imagem era tão resistente que somente quando os corpos começaram a ser removidos da casa dele, a imagem se desfez. As coisas fugiram do controle de Gacy quando o jovem Robert Peast, de 17 anos, desapareceu em 1978. Peast havia dito aos amigos que se encontraria com Gacy pela promessa de um emprego. Peast sonhava em ser astronauta e era um bom filho, mas naquele dia ele nunca mais foi visto. A polícia fez uma visita à casa de Gacy e, intrigada, monitorou sua rotina e investigou sua vida pregressa. Foi descoberta sua condenação anterior por abuso sexual e também foi apurado que outros jovens funcionários da sua construtora se encontravam desaparecidos. Então a polícia constatou: havia algo de errado. Investigadores foram à casa de Gacy, mas nada encontraram. Contudo, havia algo latente. Embora não tenham encontrado algum fato relevante, um forte cheiro de carniça lhes intrigou. Foram encontrados sedativos, algemas, instrumentos para jogos sexuais, uma pistola e drogas, além de objetos que aparentavam não pertencer a Gacy. Suspeitando do subterrâneo da casa, um segundo mandato judicial foi expedido e os policiais retornaram. John tinha um porão e havia algo naquele subsolo. Ao começar a cavar, a polícia encontrou 29 ossadas diferentes. Levados ao Instituto Médico Legal, foram identificados. Cada número ossada recebeu seu real nome, e cada nome significava uma família arrasada. O crime repercutiu por todo o país, e a sociedade ficou chocada com a situação. Gacy, zombando, indicou a localização dos outros corpos, no que mais 4 corpos foram encontrados, incluindo Robert Peast.
Durante as averiguações policiais, descobriu-se o modus operandi. Basicamente, Gacy via as crianças voltando para casa sozinhas, oferecia carona e apagava cada uma delas com clorofórmio. Aceitando a carona maldita, dezenas de jovens sofreram abusos sexuais, torturas e muitos foram mortos. Normalmente por estrangulamento. Estranhamente, John abusava de alguns, mas não os matava. Deixava-os nas ruas de Chicago e adjacentes. Sabe-se que gostava de ler passagens bíblicas enquanto enforcava a vítima. Outras vezes vestia-se de palhaço enquanto as torturava. Enfiava cuecas dos rapazes em suas bocas para sufocá-los. John Wayne Gacy encaixa-se perfeitamente na fantasia do palhaço assassino. Foi associado a outros criminosos notórios, fato que odiava. Gacy detestava ter seu nome associado a Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee, que apreciava a carne humana. Tentando se desvencilhar de Dahmer, disse: "Eu matei, mas não fiz o que esse cara fez." No tribunal, alegou inocência por insanidade, mas não convenceu ninguém. Foi condenado no ano de 1980. A promotoria descreveu Gacy como impulsivo, perturbado, profano e doente. Gacy foi tido como mentiroso, patológico e sociopata pelos psiquiatras. No documentário há entrevistas e nota-se facilmente a facilidade que tinha para mentir. Foi condenado à pena capital. John Wayne Gacy Jr., o palhaço assassino, passou 14 anos preso e foi declarado morto em 10 de maio de 1994 após uma injeção letal ser ministrada. Antes de falecer, a frase final do assassino foi: "Kiss my ass, vocês nunca vão encontrar os outros corpos." Morreu sem arrependimento. Uma curiosidade sobre o caso dele é que a cela que ele passou grande parte de sua vida foi utilizada para gravar a série Prison Break. E a sua estética, a estética do seu palhaço especificamente, foi levada para vários outros personagens, e foi a motivação por trás da foto-performance que eu propus lá no Instagram. Vai lá acompanhar. Clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações, pois aqui nós temos muitas outras histórias para deixar você por dentro de tudo que está acontecendo no universo nerd. Dentre os inspirados pela estética desse palhaço, nós temos o Coringa, de Joaquin Phoenix, nós temos o Capitão Spaulding, que foi criado por Rob Zombie, sensacional a estética do bicho, tipo, eu acho que elevou o cara para outro nível. E claro, muitos outros palhaços que beberam no final das contas dessa situação bizarra e dessa história macabra. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas. É louco, né? Muito barra pesada a história dele, mas eu acho que essas histórias sempre são grande base do que a gente bebe no horror. E eu acho que é nossa função para a gente conseguir debater isso de um determinado lugar de importância, de entendimento, a gente ter acesso a essas histórias. Então eu acho que por mais que seja pesado e tenso, é importante as reflexões, é importante a gente ter no repertório essas histórias para a gente saber de onde vêm as coisas que nós assistimos, porque assim a gente fica cada vez mais nerd. Até!